Boa noite, galera. Vamos começar aí a segunda aula de inteligência artificial aplicada à análise de research. Virou mais uma inteligência artificial aplicada a mercado financeiro, né? Que a gente não aprofundou ainda na research, né? A gente só deu uma pincelada sobre a história da IA e as principais características, né? Só quem não me conhece, meu nome é Alex Principal, sou físico, analista de sistemas, estou terminando economia e estou cursando o MBA em IA e Data Science, né? Então aí meu foco nesse próximo semestre ali com o canal é focar em soluções com IA para conseguir entregar um novo canal, né? Reformular toda a estrutura para vocês ali, para melhorar a entrega de dados. Vamos fazer uma revisão rápida do que a gente viu até o momento, né? A gente viu aí os fundamentos da IA, desde um neurônio simples ali, que a gente chama de perceptron, né, que é um modelo de um único neurônio, até os modelos de linguagem em larga escala, né, que estão incluídos no ChatGPT, Grok, Gemini e outras, né. A gente viu o porquê que a IA pode alucinar e gerar informações incorretas, né. Ela pode dar uma resposta nada a ver ali, sem contexto nenhum. E ela pode te enganar, né? Ela te dá a resposta que pode soar a mais correta possível, mas não necessariamente é verdade. Tipo, a IA pode ser um bom político, né? Por que que a IA quase nunca reproduz respostas idênticas? A Adeline falou sobre sistemas dinâmicos linear, caos, né? Por que que acontece isso? O tal do efeito borboleta. Então, a gente pode escrever o mesmo prompt várias vezes, né? Testar várias inteligências artificiais, vão dar respostas parecidas, mas nunca idêntica, né? A não ser que seja uma pergunta muito simples, né? Seja um resultado matemático, né? Daí ela vai calcular ali e te entregar um dado pronto, né? Por que que precisamos aprender a escrever bons prompts, né? Para obter resultados consistentes? É isso que a gente vai focar nessa aula. E o panorama das principais empresas e ferramentas de IA no mercado atual, né? Só vou voltar aqui nos slides da aula passada, só para passar aqui para o Luiz que não estava, mas é só para mostrar o que a gente navegou, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram voltar ali, que estudaram, só falar. Se quiserem abrir a câmera também aí, eu não estou gravando a princípio a câmera de vocês, quiser abrir para conversar ou falar o microfone em qualquer momento aí, é possível. Tá. Na aula passada ali, eu só reforcei o ponto que a IA começou em 1956, né? Que era IA, né? Era inteligências humanas, né? O fato de você analisar, ter um raciocínio, entregar aqui, eu coloquei adaptação, raciocínio, resolução de problemas, a compreensão da linguagem humana, dos padrões visuais e sonoros, né? Você falar alguma coisa e ela interpretar, né? Isso aí já estava disponível ali de certo modo na Alexa, né? Que vocês já conhecem. Isso aí veio avançando nos últimos anos, né? Mas isso aí veio mais aí de 50, 70 anos até os dias de hoje, né? Que teve uma grande evolução, principalmente por conta da matemática nas últimas 2 décadas. A gente falou sobre as áreas da IA, né? Que tem machine learning, deep learning, processamento de linguagem natural, né? Que é interpretar o que nós falamos, a visão computacional e até a IA generativa, né? São os modelos multimodais que entendem texto, imagem, áudio, vídeo, são os grandes modelos que a gente trabalha hoje, né? A gente falou lá a diferença da programação tradicional para o machine learning, né? E o porquê que a gente tem que escrever bom prompt vem daqui também. A gente foi falando sobre as redes neurais, quando ela foi aumentando a complexidade, e redes neurais é matemática, né, no fundo, né, que são cálculos de matrizes, né, ele calcula lá, o ChatGPT calcula qual palavra que mais ficaria boa depois que você colocar, tipo, bom, dando, por exemplo, uma saudação, bom, de qual que seria a probabilidade, qual que é a melhor palavra ali, tipo, de manhã, bom dia, né, ele vai calculando, encaixando palavras, né, basicamente é isso que esses modelos de linguagem, de linguagem
grandes modelos de linguagem fazem, né? Como o ChatGPT. Você falou a diferença do machine learning para o deep learning, né? Que aqui que teve o salto matemático aí que possibilitou a gente ter esses modelos de LLMs, né? Aqui, ali, a parte das alucinações, né? E era mais ou menos isso, né, que a gente trabalhou na aula passada, né? Então vamos para a aula de hoje. Bom, se tiver alguma dúvida aí, quiser voltar a algum ponto, é só perguntar. Então vamos voltar aqui e falar das principais IAs, né? E se essa parte aí ficar. Não quero que ela fique muito uma leitura de slide, é mais para mostrar aí quais são as principais ferramentas e depois para ficar para vocês esse material para vocês pesquisarem, né? E entrarem lá nos sites e dessas inteligências artificiais e fuçando, né? A gente estava falando da OpenAI, né? Que hoje é a maior empresa de inteligência artificial no mundo, né? O Google, Anthropic, que ela é muito boa para programação, né? Quem quer melhorar seus códigos aí, quer aprender alguma coisa de programação, tentar construir alguma solução, eu recomendo o Cloud. Eu uso o ChatGPT, mas o Cloud tende a ser melhor, né? Tem uma diferençazinha ali que você consegue enviar poucos inputs no dia, né? Daí você já tem que pagar, né? O ChatGPT gratuito acaba sendo até melhor, nesse sentido de ter menos limitação. A Microsoft é uma empresa que usa o Copilot, né, usa o Copilot, que ele tem o GPT-4 integrado, né, então aí as empresas aqui, tipo, no Brasil e no mundo, estão usando muito só o Copilot, né, por uma questão de segurança, naquele receio ainda de abrir, mandar dados para fora, né, então é integrado lá a SharePoint, a Outlook, Excel, PowerPoint, enfim. E aí o pessoal usa o Copilot, né. Eu prefiro usar direto o GPT-4, né, lá o ChatGPT, usar os modelos mais avançados deles, né, do que usar o Copilot na minha experiência, né. Chai, né, que é o Grok, lá do X, ele tem a vantagem ali de ter acesso em tempo real lá ao Twitter, né, ao X, e ter um humor irreverente, né. E a Meta, que é uma ferramenta open source, né, que é o Llama, que esse aí a gente pode baixar e executar no nosso computador, né. E também tem o Meta AI ali que está integrado no WhatsApp, Instagram, Facebook. E as ferramentas japonesas ali, né? Que a DeepSeek, Manus, a da Alibaba ali, que é o modelo Qwen 3, e aí estão, algumas delas estão um pouquinho atrás das ferramentas, digamos, ocidentais, mas estão bem próximas, assim. Tá, agora eu pensei em mostrar um pouquinho de cada empresa, né? Antes de entrar ali no, na engenharia de prompt, falar um pouquinho de cada empresa. Então, daí, se surgir alguma dúvida ou tiverem alguma outra ferramenta que vocês usam, pode falar ali, né? É, aqui na OpenAI, a gente usa ali o ChatGPT, né? Que é o. Deixa eu até abrir aqui. O ChatGPT, todos vocês já conhecem, né? A tela aqui do ChatGPT. Ele é multimodal, né? Você pode enviar vídeo, áudio, enfim, tudo que ele aceitar ali, você consegue mandar, né? Link de internet, etc, né? O DALL-E, né, que é a parte de imagem dele, né, ele está integrado no ChatGPT. Aqui, todos eles eu coloquei casos de uso em finanças, né? O que daria para usar o ChatGPT, né? Vamos modelar um cenário econômico, né? Vamos fazer um resumo de notícia do mercado. Usa o ChatGPT, né? DALL-E ali é para ilustrações. O Sora é aquele gerador de vídeos, né, que eu mostrei na última aula. Essa parte não ficou gravada, né, mas eu demonstrei ali. Vou até mostrar aqui rapidinho. Eu vou abrir o Sora. Ele cria vídeos bem bacanas, né? E aqui você vem aqui no top deles e você vê o vídeos. Ó, deve ver os vídeos mais votados lá do Sora, né? Vídeos que o pessoal criou, né? E é possível também você olha que, tipo, clica aqui nele, ó, e ele te mostra o prompt, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó.
como que o cara criou, né? O cara que colocou esse prompt, né? Um surreal slow motion, vídeo de cinema com gato, com um gato em Tóquio, câmera girando em 360 graus, gravando em 4K, com câmera virtual de 50 milímetros, ele colocou os tons, né? Então daqui você pode aproveitar, né, esses prompts e usar para outras situações, né? Então aqui você pode dar uma olhada tanto nos vídeos quanto nas imagens, né? São as imagens que a galera mais vota, né? Já está bem avançada essa parte de imagem, né? Comparado ao que era um ano atrás, né? Voltando aqui, depois o Whisper, né? Que é a parte de transcreve áudio, né? E com precisão em vários idiomas, né? Então aqui no mercado a gente poderia usar talvez futuramente para transcrever conferência de resultado, analisar entrevista de executivo, documentar reuniões estratégicas, é uma ferramenta ali que está embutida no chat GPT, né? E a API, né? Quem aí que vai a fundo na parte de programação, e se tiver alguém aí que programa, dá um joinha só para saber o nível da galera. Tem gente que programa mais a fundo, Python, sei que tem alguns aí que estão bem avançados nessa área, e tem uma galera que está começando, né? Então a API aqui é quando o cara já quer construir um ecossistema, construir um agente personalizado, né? É que o site oficial, né? Vamos ali aqui para o Google, né? O Gemini, ele é a mesma coisa ali do Chat GPT, né? Mesmo conceito. Daí ele já tem na versão Ultra, Pro e Nano, né? A Ultra eu tava vendo, o valor tá R$ 600 mesmo nos 3 primeiros meses e depois 1.200, né? Eu utilizo, se não me engano, o Pro, né? Que é 99 e também tem. Se você está matriculado em alguma instituição, depois eu posso mandar o link, você ganha 18 meses de graça, né? R$ 1.800 aí de graça para utilizar no Gemini, né? Vale muito a pena, né? Até cancelei minha assinatura, que eu tenho, como eu tô fazendo MBA lá, cancelei minha assinatura paga para utilizar lá a parte educacional, né? Até o final desse mês, se eu não me engano, vai estar aberta essa promoção da Google aí, 18 meses de graça. A Google AI Studios, né? Que é o estúdio, a parte de estúdio ali para você personalizar as ferramentas. O notebook é LM, né? Que é onde eu faço o podcast, né? Ele é muito bom ali para você ter um ambiente mais controlado com seus documentos, o que você vai analisar. Eu resolvi deixar separado, né? Fazer uma terceira aula, que eu vou fazer dia 30 só, colocando a mão na massa no notebook LM, né? Que dá para falar 1 hora nele tranquilo, né? Então, a gente vai fazer vários testes lá e eu vou mostrar na prática ali como que dá para ser utilizado. O Gemini Advanced, né? Que é o modelo avançado, e MedPalm LM, né, que é modelo para o setor para a área de medicina, né. Tem o site oficial. Depois ali para o Anthropic, tem a Cloud, né, tem a API, uma linguagem deles mais avançada, que é o Cloud Opus, Cloud Web Research, que agora todas elas praticamente têm, né, que é aquela função ali de pesquisar na internet. Aqui no chat GPT seria a função de, sei lá, deixa eu colocar aqui ferramentas, você coloca buscar na internet, né? Seria a mesma coisa, né? Deixa eu colocar o ponteiro do laser aqui que eu tinha esquecido. Agora sim. Ah, aqui as ferramentas, né, da Cloud, né? Cloud to Use, que vocês podem olhar aqui a documentação, né? Para ver as APIs, seria a parte mais específica para fazer cálculo, analisar base de dados, né? Aqui é o site oficial. E a parte da Microsoft, né? Tem o Copilot, que está dentro do 365, né, que você pode usar ali no Excel para abrir aqui, não sei se já viram, abrir uma aba em branco. Ele aparece aqui, ó, no Excel, né? Normalmente você coloca aqui, ele abre aqui do lado, você pode fazer uma pergunta, né? Então ele está embarcado no Excel, né? Você pode perguntar alguma coisa sobre a própria planilha, né? Pedir para ele te ajudar com alguma questão. E aqui também, né? Às vezes ultimamente, mais eu me atrapalho com ele do que eu
sei utilizar ele, talvez seja por falta de mais tentativa, né? Ainda não tive tantas boas experiências com o Copilot. Hoje ali eu perguntei 2, 3 coisas assim, qual que era o atalho para isso, qual que era o atalho para aquilo, e deu umas respostas boas ali. Mas assim, para coisas mais pesadas eu ainda não tive bons resultados, né? Alex, Opa. eu assino também a Microsoft 365 e o Copilot ele tem a versão Pro, só que ela não está incluída nessa assinatura, tem que pagar extra ainda, que daí vai dar ali mais ou menos esses R$ 100 por mês também, como Aham, todas as outras, assim, é um preço mais ou menos, né? Eu não testei ainda a Pro, né? Dizem que para o Excel foi o que eu li, né? Que sim. ela é bem avançada, assim, ela ajuda bastante, mas ainda não testei, né? Eu estou vendo qual IA que eu vou focar mais, porque é muita coisa, né? E a gente tem que, Sim. se for pagar todas, é É, melhor não, pagar alguém para fazer, né? com certeza. Deixa eu te falar, eu vi uma empresa que estava fazendo um teste beta com o Copilot, eles distribuíram para usuários chaves de cada área, e para dar o report para a área de IT, né, dizendo o que gostou. O que eu ouvi, assim, numa reunião e tal, que eu participei, que o Pro, no chat ali, ele dá respostas piores do que a Free. Não querendo fazer uma propaganda ruim da Microsoft, mas foi o que os comentários, né, de quem tava os usuários betas ali da Pro, né. O Excel ali já não sei, né, mas no chat ali o pessoal até reclamou, né. Enfim, tem o Copilot Studio, isso aqui eu vi uma apresentação só sobre o Copilot Studio, você pode entrar no Copilot ali, programar seus agentes, fazer um agente mais específico. Então, talvez quem queira mexer de forma mais, tipo, profunda, tentar extrair alguma coisa do Copilot, recomendo ali ir pro estúdio, né? Que daí você pode personalizar ali o chat do jeito que você quer, né? Tentar fazer alguma coisa mais robusta, né? O que eu uso é esse aqui, né? O GitHub Copilot. Eu tenho lá o programa hoje no VS Code, né? Que é o IDE, para quem não conhece, ele o seu ambiente que você usa para programar. E eu instalei lá um plugin que é esse GitHub Copilot, né? Então eu vou digitando ali qualquer coisa, começo a digitar lá, por exemplo, os sites que eu estou buscando, ou começando a fazer um código, ele já sugere o código abaixo, né? Então facilita, deixa bem ágil a parte de programação, né? Inclusive ele dá sugestões de melhorias, enfim, ele é bacana nesse sentido, né? Eu gosto de usar ele bastante para digitar, assim, né? A Azure, né, que daí ele já está dentro da nuvem, né, para mais estabilidade, escalabilidade, né, para empresas é bem relevante isso, né. E o site oficial, né. Aqui a parte do Grok, do X, né. Ele é bom que dá para você pegar análise de sentimento de mercado, né, olhar o que a galera tá falando, pegar alguma coisa, até a galera usa até no Twitter bastante perguntando, isso é verdade, isso é falso, né, e dá respostas bem bacanas, até o pessoal usa bastante nos próprios comentários ali do X, né. Mas dá para você usar ele direto, baixar ele direto, o aplicativo no celular, o aplicativo no computador, ou abrir no navegador ali o Grok, né? Eu sei que bastante de vocês tá tentando usar ele, né? O Live Search, né, que é a parte da pesquisa na web, né? Então, tu poderia usar ali a pesquisa dele para acompanhar eventos do mercado, ver quais que são as reações de um anúncio financeiro, tentar que o Grok faça uma análise de sentimento do mercado, né? Não tentei usar, mas são sugestões, né, que a gente pode tentar aplicar, né? Monitorar o mercado em tempo real. A parte de geração de imagem, né, tem assim como as demais. A API, para você desenvolver suas próprias ferramentas. Por exemplo, daria para usar, o cara quer fazer um sistema de alerta em tempo real, fazer uma análise de sentimento, tentar usar a API do Grok ali, que está direto linkado ao X, né? Então, daria para fazer tipo um link com a sua plataforma, seu MetaTrader, por exemplo, né? Para fazer a análise de tendências, né? De temas que estão sendo mais relevantes, né? Vou monitorar o que estão discutindo sobre Petro. Daria para montar algo no Grok relativo a isso, né? Com talvez mais perspicácia do que ele seria mais perspicaz para responder a pergunta do que, por exemplo, o ChatGPT, por estar ali no X, que é uma plataforma bem usada no mercado, né? E o site oficial, né?
E aqui entrando na meta, né, tem o Llama. Ele é um modelo aí, quem usa bastante ali no canal, no grupo, é o Fernando, né? Ele sabe bastante sobre isso, né? Que você baixa a ferramenta e utiliza no seu computador, né? Eu creio que dá para você usar online também, posso estar errado, mas a principal ideia dele ali é você conseguir baixar e rodar no seu próprio computador, né? Então, tem essa facilidade, né? A Meta AI, né, que está no Facebook, Instagram, WhatsApp, a parte para códigos, né? Para você usar para auxiliar nos seus códigos. A versão avançada dele, que é o Llama 4 Maverick, e a parte de proteção, né? Que ele tem uma camada ali de proteção, que é um conjunto de ferramentas para os modelos de IA para proteger os seus dados, né? E aqui o site. Então, tem alguma dúvida aí sobre as IAs do mercado que eu comentei? Se quiser, posso só falar, senão vamos seguindo aqui, falando do panorama comparativo das IAs, né? Esse aqui é um gráfico que eu construí, né? Tipo, falando de performance geral, quem que tá na frente, né? Aqui ele tá avaliando o Gemini Ultra, né? Então é a versão Plus, assim, que seria que nem o GPT, a versão de lá que tá R$ 200, né? Se eu não me engano, não é R$ 200, acho que é US$ 100, se não me engano. Que é a versão que ela padrão, né? Aquele R$ 100, normalmente, que nem o Eduardo falou, né? Que é US$ 20. Eles cobrem, e tem a versão que normalmente é US$ 200, né? Daí seria a que ele está olhando do Gemini aqui. Então, ele está batendo quase todas aqui nessas categorias, né? Mas, de um certo modo, está muito parelho, né? Só aqui o Llama que perde um pouco, né? Mas ele tem outras vantagens. E aqui uma outra comparação, né? Que eu construí, né? Conhecimento geral, avaliações, né? Tá vendo que todas elas estão bem próximas, raciocínio lógico, todas aqui bem juntas, compressão de texto, a parte de programação, raciocínio matemático. Só a Llama que fica um pouco atrás aqui. Eu não sei que versão que ele pegou da Llama aqui. Pode ser que ali na 4, né, na versão Maverick ali, seja, seja igual, né, possivelmente. Né? Imagino que teria encostado nas outras. De certo modo, o GPT-4 de Gemini Ultra lidera a performance geral, Cloud e Grok próximos, mas o Llama oferece uma boa relação custo-benefício porque você baixa e executa na sua máquina, né? Você não precisa pagar para ninguém, né? Open source. E aqui um gráfico comparativo, né? Aqui foi um relatório que saiu acho que é Bond, a empresa que fez, e sintetizou muitas coisas em relação à adoção e o uso da inteligência artificial, né? Aqui a gente vê o gráfico desde janeiro de 24 até fevereiro desse ano, né? Dá para ver que está encostado, né? Teve um momento aqui que o OpenAI estava à frente e o Google passou, né? Mas tipo, depois o DeepSeek foi lançado e logo encostou também, né? Mas está muito próximo, assim, no meu ponto de vista. E as inovações, né? Aqui vou mostrar o que foi falado durante a semana de 19 de maio nas conferências, né? E que a Google trouxe, o Microsoft, Anthropic, OpenAI, né? Eles trouxeram na semana. Daí o Gemini, você vê que o quanto de atualização que ele trouxe, né? Trouxe a versão Pro, 2.5 Pro. Agora tem as reuniões no Meet, né? Você pode estar falando em português e traduz em tempo real para inglês, né? As versões Pro, Ultra, o VO3, né? Que ele faz vídeos com áudio, né? É bem bacana, né? O Flow, que ele tá meio que linkado com o Vel, né? Que é a parte de gerar vídeos e imagens, entre outras, né? Várias ferramentas, pequenas ferramentas. Né? O Copilot também trouxe novidades, né? Lá pro, a Anthropic e a OpenAI também trouxeram alguma coisa, né? Mas a Google trouxe muita coisa né, nessa, nessa última entrega trimestral de resultados deles ali, entre o dia 23 e o dia 19 do mês passado. Mas é, qual que é a minha opinião, né? Que eu peguei, é que não existe uma única solução envolvendo IA. Existem soluções adequadas para o meu problema de negócio. Não adianta o cara,
melhor IA é o DeepSeek, é Manus, é o Grok. Falar, não, bater na tecla é essa a ferramenta. Não, vai ter a ferramenta que é melhor ali para o Eduardo, para a aplicação dele, lá para o Klaus vai usar de uma outra forma, vai preferir outra, enfim. Uma questão de hábito, a melhor é a que você se adapta a usar. Basicamente isso, né? Não existe a IA que vai ser a melhor sempre, né? Em todos os casos, né? Vai ser a que você sabe usar e que entrega resultado. Esse, assim, é o mais importante. Até a gente estava nessas discussões aí no grupo. Eu queria falar isso, mas daí eu falei, não, vou deixar para falar na aula, né? Agora, passando, por que usar IA no mercado financeiro? Eu acho que é mais, uma pergunta quase, que tá a resposta própria nela, né? Tipo, não tem muito, não tem, a gente já não tem por onde virou, é mais importante que o inglês no mercado financeiro, né? No meu ponto de vista, né? E a gente trabalha aí com volume, complexidade de dados, relatórios, lá na Research, e assim na Research aí são 2.000 a 4.000 PDFs no mês, humanamente impossível você ler todos. Tem os preferidos, uma pessoa prefere, relatório X do JP Morgan, relatório da Goldman, e o cara já vai nos relatórios que ele precisa, né? Mas o cara não consegue olhar todos os relatórios ali que ele recebe diariamente, né? Para ter insights rápidos, né? Para ter mais agilidade, para estudar, inclusive, né? Analisar dados. E você tem que usar com uma vantagem estratégica, né? Sair do hype ali, mas para ir para a realidade, usar ele numa realidade prática, né? Usar como diferencial competitivo, seja no que você vai fazer, né? Esse gráfico aqui mostra a adoção, né, do chat GPT. Isso aqui era 11 de 23, eu acho que, se eu não me engano, eu lembro que estava falando de IA 2 anos atrás, assim, que começou a falar de IA, acho que, aqui no meio de 23, 24, estava começando a falar de IA, e tava bastante em pauta, né? Mas, por exemplo, aqui de 11 de 23 para mês 4, aumentou 8 vezes o número de usuários ativos, né, no chat GPT. Então são 800 milhões já que são ativos no chat GPT, para terem uma ideia, né? Então tá quase todo mundo usando, digamos assim. E um outro gráfico aqui que eu trouxe, que é os anos para aquela tecnologia atingir 100 milhões de usuários, né? Esse gráfico também é bem impressionante, né? A Netflix, ele levou 10 anos para atingir 10 milhões, LinkedIn, 8. Os caras aqui entre 4 e 6, né? Facebook, Instagram, o Telegram, Twitter, Uber, que tiveram uma disseminação mais rápida, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube, que foram lançados e logo em um ano aí bombaram TikTok, Fortnite, Disney Plus, e o ChatGPT é o que ganha de todos, né? Em 0,2 anos aqui, ele já atingiu 100 milhões de usuários. Dá o quê? 2 meses e meio, né? Por aí. Então, um negócio que caiu no uso muito rápido. E aqui, é, na última, na última análise dos resultados trimestrais das empresas do S&P 500, era que é para dizer a proporção que foi mencionado AI nas conference calls, né? Então, aqui em 23 já tinha subido, né? Estava falando de 30, tava em 30%, hoje 50, mais que 50% aqui falou de AI em algum momento ali na reunião, de resultados, né? Muita gente estava especulando, isso é bolha, não é. Eu vi uma empresa essa semana aí que até mandei pro Andrew, que ele não está aqui. A empresa quebrou, né? Se eu não me engano, falava que usava inteligência artificial, mas descobriram não era inteligência artificial, era 1.500 pessoas que faziam o trabalho, né? Essa aí eu dei muita risada, né? Que os caras fingiram que tinha uma inteligência artificial e fizeram da pior forma possível, usando 1.000 e poucas pessoas para fingir que tinha inteligência artificial. O preço da empresa foi para zero na hora, de quase. Se quiser, depois eu mando ali para vocês.
E duas matérias aqui, também uma da Exame, né? 41% das empresas planejam substituir cargos com IA, mas especialistas dizem que não é o apocalipse. Bom, eu achei meio tendenciosa, né? Bom, a gente vai substituir quase metade dos nossos cargos aqui, mas não se preocupe, né? Não é nada alarmante, né? Eu acho que é alarmante, né? Principalmente se você está nos 41%, ou se você não usa inteligência artificial, você está num cargo muito júnior, né? E hoje a IA está dizendo muito ali estão se substituindo alguns cargos júniores em algumas empresas para substituir por IA, né? Um cara mais pleno, sênior, especialista usa IA para substituir o que um funcionário mais júnior poderia fazer, né? Em vez de contratar, ele tenta usar uma IA, fazer algo do tipo, né? E até os CEOs aqui, né, fizeram uma pesquisa que apontou que 43% dos CEOs mundo afora temem ser substituídos por tecnologia, né? E aqui, ó, ao mesmo tempo, 45% já afirmam que tomam decisões com base de dados e informações usando o chat GPT, né? Ah, eu não peguei a data que essa matéria aqui. Mas aqui, ó, começo 4, né? Eu acho que já. Nossa, que é do ano passado, 24, faz mais de um ano. Então, se 45% dos CEOs usavam, isso aqui já deve estar passando dos 80, né? Com certeza, né? Então, fica óbvio que a gente tem que dar um jeito de utilizar. Então, era até o motivo de eu chamar e bolar essas apresentações, né? Que eu gostei de montar para você, deu bastante trabalho, assim, estudando, revisando alguns conteúdos, mas a minha função aqui vai tentar ser um facilitador para essa e outros encontros para a gente colocar a mão na massa e começar a praticar, né? O uso da IA. Aqui falando quando usar online, usar local. Só voltando aqui, alguém tem alguma questão de IA no mercado financeiro? Alguém já está vendo alguma aplicação no seu dia a dia? Está usando na empresa? Em alguma questão? Algumas pessoas me procuraram falando: eu sou CNPI, eu uso para fazer meus reports, enfim. Se alguém quiser comentar algum caso de uso aí, fica à vontade. Tomar uma água aqui. Bom, continuando, é, como executar IA online? Eu só vou trabalhar aqui um pouco com as vantagens e desvantagens de cada uma, né? Por exemplo, o ChatGPT, o Copilot, o Gemini, né? Que você depende ali da conexão com a internet. Você não precisa onerar o seu computador, seu celular. E sempre vai ter atualização automática, né? Você vai entrar ali, vai atualizar o ChatGPT, vai estar com a última versão e deu, né? Só que daí você tem preocupação com a privacidade de dados, né? Você não, dependendo da ferramenta que você usa, seus dados podem estar sendo utilizados, vazados. Tá? Isso acontece talvez no notebook LM, né? Seria um exemplo que eu vou mostrar na outra aula. Né? Os dados ficam armazenados em algum lugar, né? Não sabe se algum dia alguém, um hacker, pode invadir aquele ambiente e usar aqueles dados, né? Apesar que eles falam que essa informação está protegida, mas fica salvo em algum lugar aquelas informações, né? Então a gente fica dependente, depende de serviços externos, né? Pagar algumas taxas, enfim, né? Dependendo do que você utiliza. E a parte da execução local, né? Tu pode rodar modelos open source, como o Llama, a gente fica independente, a gente pode personalizar para nossa necessidade, né? Só que você vai precisar ter um computador bom aí, razoável, e vai ter uma complexidade técnica, né? Até o Fernando baixou, não, entra aqui, baixa, deu o caminho lá, entra aqui, baixa e tal, né? Mas para quem está começando, tem uma complexidade técnica aí, né? Vai dar um trabalhinho, vai ter que ver algum vídeo, vai ter que dar uma estudada, enfim. Mas não é inviável, mas tem essa complexidade, né? Aqui falando dos requisitos de infraestrutura, né? Local, dos modelos, no caso do PC local, né? Você pode usar modelos menores, né? O Llama é um modelo pequeno. Na nuvem, os modelos são grandes, né? Tem escalabilidade.
uma coisa ali você faz, só que você ali onera nos custos, né? No local você tem que ter um hardware bom, você vai gastar mais energia. Só que tem a questão da segurança, né? Que daí você controla, tem acesso, que não acessa teu computador, enfim, né? Talvez para empresas uma boa solução seja ir para os open source, né? Ou até você não querendo depender tanto da OpenAI, outra plataforma, tentar rodar os próprios modelos no computador, né? O DeepSeek também você pode rodar no seu próprio computador. Então, aqui falando do caso de usos, em linha que a gente comentou, né? Ah, você quer pegar, analisar um relatório público aí de uma empresa, uma pesquisa de mercado, vai para online, né? Tá fácil, tá lá, já está plugado na internet, né? Local, você quer analisar dados que você não pode compartilhar de jeito nenhum, né? Melhor usar dado confidencial, melhor usar local, né? Ou você pode usar híbrido, né? O notebook LM, você escolhe que você sobe, né? O Copilot também, né? Tem mistura público-privado. Por exemplo, uma gestora utilizando um modelo local para análise de carteira proprietária, é melhor o cara usar modelo proprietário, né? O cara, enfim, né? Ele tem um grande valor ali no que ele faz, ele é bom não subir aqueles dados ali para uma IA como o ChatGPT, né? Bom, aqui ficou algum ponto, alguma dúvida? Era só para contextualizar, né? Não pretendo mostrar como baixar, como fazer, né? Talvez mais para frente ele pode até fazer mês que vem ou no outro, fazer quando todo mundo tiver aí mais avançado, a gente fazer um uso local, né? Fazer um teste, alguma coisa do tipo, né? Tá, vamos adiante. Agora a parte da engenharia de prompt, né? Que como a gente conversar com a IA. É a arte de perguntar, né? Eu coloquei aqui. O que é o prompt, né? É as suas instruções, o que que você pede para a IA para obter uma resposta, né? Tá, por que que importa, né? Ele determina como que sua resposta vai vir. Se você não sabe perguntar, qualquer resposta, digamos, é válida, né? Ele afeta a precisão da análise, como que ela analisa, e economiza a extração de insights, né? Relevantes. Tem um exemplo prático, eu não sei se vocês já colocaram aqui, por exemplo, no chat GPT, né, uma pesquisa, quando você coloca aqui, por exemplo, dá um exemplo, então, é bem genérico, né? Quais são as principais métricas usadas no mercado financeiro? Acho que tem como você abrir, aqui acho que não vai aparecer, é, eu errei, acho que eu vou colocar busca na web, se não me engano é assim. Não lembro qual modelo deles, mudar aqui do chat GPT para o 4. Agora eu não vou saber, mas tem uma maneira, né, que você aperta aqui do lado e você vê o que está acontecendo, né? O que a inteligência está pensando, né? Eu fiz vários testes assim e quando você coloca, eu estava fazendo um post, né? Ah, verifique, escreva um resumo de tal coisa que eu fiz na vida, né? Tipo, numa empresa que eu trabalhei, né? Ele começa a buscar, ele tenta inferir teu nome, ele tenta achar nas redes sociais quem é você, então ele perde muito tempo nessa busca, né? Um outro exemplo ali eu vou passar aqui adiante, relatório trimestral, por exemplo, do Facebook, né? Ele vai começar a pesquisar ali, pensar, será que eu deveria buscar um TRI Facebook? Ah, não achei nada. Será que eu deveria buscar dessa forma? Então ele começa tentativas e erros e consome processamento, né? Às vezes se você indicar para ele onde que está aquela informação, você ganha um bom tempo, né? Economiza aí alguns minutos, né? Esses são pequenos exemplos, né, de como ter economia de tempo, né? Escrevendo bem. Reduz a alucinação em respostas imprecisas, né? E aqui, qual que é a estrutura de um prompt eficiente, né?
ter clareza, seja específico sobre o que você deseja obter, forneça informações de fundo relevantes, explique o propósito da análise. Ah, não, eu vou usar isso para falar com o pessoal do grupo, do Alex Economia, eu vou usar isso para minha tese de doutorado, eu vou usar isso para explicar uma criança de 5 anos, eu vou usar isso, enfim, para explicar para minha avó que é o mercado acionário, né? Então ele vai dar, é bom você colocar o propósito daquilo, né? O formato, né? Então aqui no formato, eu quero que você coloque em bullet, quero que você devolva em formato de um PDF, eu quero que você entregue em tópicos, numa tabela. Então sempre especificar, né? Aqui é um exemplo básico, né? Você é um analista financeiro, especializado em mercado de ações, analise de relatório trimestral da empresa XYZ, identifique os três principais riscos mencionados, apresente em formato de tópicos com citações diretas do texto, né? Aqui, essa última vírgula que muda tudo, né? Com citações diretas do texto. Então, ele reduz muito a chance de alucinar, né? Agora eu vou usar para fazer uma parte mais prática, né? Deixa eu puxar aqui só para olhar aqui como eu compartilho. Vou pegar esse prompt ali que a gente usou. Tá? Eu tinha feito esse teste aqui. Vou criar um novo chat aqui, ó. Você é um analista financeiro especializado no mercado de ações. Analise este relatório trimestral da empresa Vale e identifique os três principais riscos mencionados. Apresente em formato de tópicos com citações diretas do texto, né? Deixa eu olhar voltar aqui para ver o arquivo que eu tinha buscado. Só um segundinho. Tá. E só para lembrar minha. Vou colocar aqui. Eu não coloquei nenhum documento, né? Olha, envia o relatório trimestral da Vale, né? Deixa eu até colocar outro modelo aqui. Vou abrir um novo chat e colocar um novo modelo. Com a mesma pergunta. Eu vou usar aqui o O3. O O3 é mais avançado, né? Ele vai mostrando aqui o que eu queria mostrar, né? Que ele vai mostrando o que ele está pensando. Eu vou abrir enquanto isso. Ó, vou voltar aqui. Ele pediu para colar o PDF. Eu tinha feito um teste antes, colocando o último relatório. Acho que era dessa forma. Aqui, ó. E pedindo para a inteligência se virar, né? Uma usando o 4.4, o outro utilizando o O3. E vou colocar um usando o modelo 4.5. Deu erro. Ele vai buscar na web. O O3. Ele está buscando na web também, ó. E aqui o 4.5 ele já fez, né? Ele citou. Esse aqui eu queria mostrar. Tá muito ruim de enxergar ou dá pra ver de boa? Dá pra ler alguma coisa? É ruim, eu tento mexer na configuração e aumento aqui o tamanho da letra. Aqui, ó. Primeiro risco, né? Volatilidade dos preços das commodities, né? Ele cita o valor, né? Bom, aqui é o resultado do primeiro quarter, né? Ó, risco climático e operacional, chuvas intensas, né? Aqui ele pegou também dados atuais. Endividamento e pressão de capital. Aqui ele tem que a resposta dele ele foi bom, né? Ele pegou do próprio site da Vale e fez um bom resumo, né? Tipo, um resumo com três tópicos, ele colocou volatilidade dos preços, a descrição
Clima e operação, as chuvas fortes no norte do Brasil podem interromper a produção, aumentando custos operacionais e endividamento elevado, né? Dívida crescente devido a dividendos. É, tenho, tá, eu tenho minhas dúvidas sobre esse ponto, mas enfim, os 3 pontos aqui que ele usou com o relatório de abril de 25, né? Aqui é uma outra, né, com o A3, né? Ele trouxe com as citações também, ó, tá bem certinho. E o 4.5 tá aqui também, deixa eu ver as fontes. Agora ele não fez errado. Ontem eu tinha feito a mesma questão, ó. Riscos de. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse analista financeiro especializado em mercado de ações. Analise este relatório trimestral da Vale e apresente em formato de tópicos com citações diretas do texto, né? E eu pedi para ele pesquisar, usei o 4.0, 4.4, é 4O, errando ali. Aqui, ó, não sei se foi esse ou outro, eu vi que ele tinha pegado uma matéria, aqui, ó, de 22, ó, de relatório de gestão de risco de 22, para citar. Tem coisas antigas, de 23, ele misturou, assim, então, ó, 20, eu mesmo que tinha visto, de 22, né? Então, você olha assim, bom, será que isso é válido, né? Bom, se tiver no último relatório, ok, né? Mas se for, ele pegou lá de 22, vou estar com uma informação imprecisa, né? Então, esse é um cuidado que talvez que todos temos que ter aqui, né? Para fazer a análise, né? Daí, o que dá para ser feito, né? Vamos lá no site da Vale, né? Vale, relatórios, relações com o investidor, centrais de downloads, aqui, é, aquele central de download, aqui está tudo, né? Mas eu quero ver demonstrações financeiras, né? Eu posso baixar relatórios trimestrais, baixar o relatório, a transcrição da conferência, o relatório de desempenho, a apresentação, a produção e vendas, simulador de preço, enfim, tem os relatórios anuais, mas eu queria os trimestrais, né? Posso vir aqui e baixar esses caras aqui. Também no site da Vale, vou mostrar para vocês. Vale. Tem um kit do investidor que chamam aqui. Kit do investidor. Agora não está aparecendo, mas eu quero pesquisar. Bom, acho que agora não vou encontrar, né? Sempre assim. Tem ontem apareceu assim, quando eu estava acessando essas páginas, e você coloca tem um kit do investidor, né? Em vez de eu tinha baixado um a um, e aí ele baixava todos os relatórios, os últimos relatórios do último tri, de uma vez só, né? Eu já baixei eles aqui, vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó, kit do investidor, né? Vou usar esses relatórios ali que vocês estavam vendo, né? Apresentação institucional, formulário de referência, apresentação, demonstrações financeiras, desempenho da Vale, produção, relatório da agência de rating, da Moody's, né? Até usei isso aqui para fazer um podcast ali, coloquei ontem, né? Eu achei que ficou bacana. Eu queria ouvir o que estava falando, eu não queria ler todo o report e a transcrição da teleconferência, né? Eu vou usar aqui o GPT, vou abrir um novo chat.
Tô aqui selecionando, tá? Vou subir aqui os relatórios, né? São 10 relatórios que estavam ali. E vou repetir o prompt, né? Vou copiar aqui do anterior. Preto com... Vou copiar a mesma frase que eu estava usando ali. Você é um analista financeiro especializado no mercado de ações, analise o último relatório trimestral da empresa e identifique os 3 principais riscos mencionados. Apresente em formatos de tópicos com citações diretas ao texto. Vou usar aqui o A3, né? Que é para reflexão mais avançada. Beleza. Ele mostra o que ele está fazendo, está lendo os documentos. Que seria uma maneira inicial ali para a gente usar para as empresas que vocês acompanham, né? Baixar ali os relatórios para fazer uma primeira análise, né? Se não está com tempo ali para olhar todas as demonstrações, todos os reports, né? E fazer algum resumo, né? E Alex, Opa, o Luiz perguntou aí no chat exatamente sobre isso aí. tá. Como você poderia analisar os relatórios que você disponibiliza todos os dias? Eu uso o prompt do tipo: quais as perguntas que deveria fazer sobre o conteúdo dos relatórios em anexo? É um bom início, né? Eu acho que no notebook LM dá para. Vou mostrar coisas na próxima aula que ele traz pronto, né? Ele traz exatamente isso que você perguntou ali. Quais perguntas eu deveria fazer, né? Ele traz as perguntas, ele traz uma timeline, uma linha do tempo ali. Isso aí não é tão relevante, dependendo do relatório. Traz um resumo. Pode definir, eu quero um resumo em tópicos, né? Enfim. Dá para a gente criar várias formas de gerar, né? De analisar, né? Eu não construí uma específica aqui para os reports, né? Que eu queria fazer mais e surgindo as ideias e fazendo. Mas daí na próxima aula a gente vai fazer lá com as ferramentas do notebook LM, né? Mas o seu prompt ali é algo dá para inicial, dá para gente melhorar, né? Dá para fazer escrever mais, né? Não, escrever mais, colocando que você é um analista financeiro especializado no mercado de ações. Eu quero que identifique quais são as perguntas que eu deveria me fazer sobre o relatório, quais são os principais pontos, foque. Quando você vai olhando as respostas que ele vai trazendo e vai tentando melhorar, né? O tipo melhorando suas perguntas, né? Você vai testando, né? Vai testando, roda, não gostou e vai tentando melhorar seu prompt, né? Alguma coisa o prompt é uma coisa que sempre pode estar em desenvolvimento, né? Eu vou emendar aqui uma, né? Porque eu vi esse prompt aí, eu fiquei até bastante intrigado, porque eu nunca pensei nisso, né? Então, Uhum. tu tem um relatório e tu não sabe o que tem dentro dele, no caso, tu só lê o título, né? Mas tu não sabe o que tem dentro dele. Daí tu faz esse prompt, né? Uhum. Né? E daí ele vai meio que te dar, assim, uma ideia do que tem ali dentro. Seria isso? Fazer esse Isso, prompt mais genérico. Na isso. realidade é isso mesmo. É isso mesmo que eu faço, né? Porque eu não sei qual é que é o tópico que está lá dentro, né? Senão eu teria que abrir o relatório, verificar os tópicos, fazer uma análise para fazer um prompt, né? Uhum. Porque senão não tem como fazer um prompt. Muito esperto Então, isso. fazendo isso, eu pergunto para ele o que eu deveria perguntar para ele. Daí, a segunda parte é realmente fazer as perguntas que ele falou que deveria ter sido feitas. E daí, quanto menos relatórios você coloca, mais detalhado vão ser essas perguntas, né? Porque se eu Uhum. botar, por exemplo, 10 arquivos em anexo, que é o máximo que o ChatGPT deixa, né? Ele vai fazer 2, 3 perguntas por arquivo só. Então, se eu fizer, digamos assim, se eu colocar menos relatórios, eu vou ter umas perguntas mais detalhadas sobre o assunto, né? E daí, depois, quando eu fizer realmente as perguntas para ele, que ele já está na memória os relatórios, daí ele vai responder as perguntas, né? Conforme o tópico.
Claro que isso pode melhorar um pouquinho esse prompt aí, né? Porque na segunda etapa você pode colocar assim, ó, responda extensivamente, detalhadamente e descritivamente as respostas abaixo. Daí ele vai detalhar realmente o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer uma análise bem minuciosa. Você também pode perguntar, depois ele vai perguntar, usualmente o ChatGPT pergunta assim, você quer fazer um infográfico, alguma coisa do gênero? Ou perguntar alguns detalhes a mais, né? Isso ele mesmo, o ChatGPT faz para você perguntando se você quer continuar, né? Mas É aí, o, assim, como tem muito arquivo, né, quando você manda, cara, daí, assim, não dá para fazer uma coisa muito detalhada, né? A não ser quando eu olho, assim, pelo título, eu falo assim, pô, isso aqui é sobre a América Latina, isso aqui é sobre o Brasil, daí eu coloco um detalhamento maior, né? Porque senão não dá, né? É muita coisa. Poderia daí, no caso, fazer assim, quais perguntas que deveria fazer sobre mercado de dívida americano nos relatórios em anexo. Daí ele vai dar uma É, lida geralzona, assim, ou ele vai variar demais? não, então, o que que eu faço é uma terceira pergunta, né? Que é assim, existe alguma coisa sobre, especificamente sobre a América Latina ou sobre o Brasil nos Sim. relatórios? E daí faço as perguntas, né, conforme isso, né? Daí ele vai ler os relatórios, os 10, né, no caso, e vai fazer alguma pergunta relacionada a isso, né? Às vezes, o que que acontece é que ele não tem alguma coisa detalhada sobre o Brasil ou sobre a América Latina, mas está falando alguma coisa sobre dívida, etc., né? Que Uhum. daí ele vai fazer uma pergunta relacionada a isso, né? Ah, legal, legal. Muito bom isso aí, muito bom, gostei. é bom Posso, essa. Pode falar, Klaus. eu faço um pouco diferente e aí eu queria ver se você pode agregar em alguma coisa. A gente começou a fazer um prompt de triagem. E aí eu peguei todos os relatórios do dia 7 e dia 8 e Uhum. pedi para classificar se era fluxo, Latam, Ásia, China, era Estados Unidos, Europa. Eu pedi para fazer um processo de triagem, colocando o que seria para cada país, país ou fluxo, né? Aí ele me separou os relatórios, é que eu tive que colocar. Aí foi o problema. Eu fiz um prompt, joguei para o chat GPT e falei que ia jogar todos os relatórios. Deu 52, eu acho. E Uhum. aí do 52 ele foi lá e foi jogando, joga 10 em 10, 10 em 10. Ele conta errado, daí vai retificando. E aí depois ele colocou lá os relatórios que são para fluxo. Aí ele colocou três lá. Aí depois tá relatório para os Estados Unidos. Ele colocou lá cinco. Daí depois eu pego esses relatórios, aí eu tenho um prompt específico para fluxo, aí ele me dá o que eu peço nos prompts, mas é um trabalho bem manual, assim. Eu queria ver se tem uma coisa mais, não sei, pode não ser o chat GPT, mas ele acaba ficando bem manual e eu não sei se tem alguma outra ferramenta para automatizar ou alguma outra inteligência artificial para fazer isso de uma forma mais automática, sabe? Assim, é bem manual que tá vendo aqui os relatórios. Eu já chego tá falando nesses pontos, né? Até eu tava olhando aqui, né? O dia 9 hoje, né? Eu pesquiso aqui, né? Coloco ponto asterisco, né? Para olhar. Coloco por data de modificação, né? O último aqui foi 19:56, né? Uhum. Os relatórios de hoje. Peraí, não selecionei. 177, se for subir de 10 em 10, então ele vai subir 18 vezes isso aí. Ele pode se Pois é. perder. Não, e fora que se você fizer, por exemplo, domingo eu fiz à tarde. Aí chegou 6 horas da tarde, tinha mais uns 10. Daí eu não joguei, já tinha feito, entendeu? Sim. É bom, às vezes, a gente começar. Lógico, para analisar o trabalho manual, né? Por exemplo, o Eduardo já deu dica várias vezes. Vai nesse relatório aqui. Com o tempo, a gente vai pegando o jeito aqui. Tem uma casa que fala, tem uma visão, tem uma casa que
faz outra visão, né? Elas são divergentes no mesmo tópico, né? Por exemplo, qual que é o chute pro payroll? Você vai ter que abrir ali um por um e avaliar, né? Cada um vai dar um chute, uma análise diferente, né? Mas eu não queria chegar, ele ainda tá nessa questão ainda muito manual. Eu acho que dessa forma, eu estava fazendo dessa forma, de certa forma ainda faço, né? Mas eu acho que ainda dá para melhorar, né? Porque isso aí eu acho que não é viável, assim, se torna um negócio cansativo, né? Então, até tem, o que eu vi, tem um processo, mas tem que pagar, e era caro, sabe? A- Era tipo, $290, acho que é $290 por mês, alguma coisa assim, para automatizar isso aí. Aí eu a- não. Será que o Copilot no OneDrive ele não faz esse trabalho de repente? talvez faça, pode testar, né, com o Copilot, mas o Eu acho que é Copilot, ele é um. uma versão mais capada, digamos assim, a versão o seu carro com a versão de entrada, digamos assim, né? Ele não vai ter o ah, mesmo raciocínio, né? O que surgiu Mas nessa pelo semana, menos, né? pelo menos assim, para ele selecionar e É, meio, né, talvez selecionar por título, enfim, alguma coisa, talvez seja a melhor solução, né? Na verdade, esse meu de triagem, eu peço para ele ler o relatório inteiro. E aí, se tiver, por exemplo, o que se enquadra nos Estados Unidos ou fluxo, ele pega. Não só pelo título, porque às vezes o título do relatório é bem complicado, né? Então, Aham, até para a sim. gente olhar, tem que abrir o relatório. E O, o, desse Rabo, jeito, o Rabobank, ele tem esse problema, eles fazem tipo um título meio piadinha, assim, meio trocadilho, e é pois muito é, ruim, porque tu tem que olhar todos, né? sim, sim, Então, é que eu pensei o Copilot porque ele já é integrado, né, dentro do Office, então o OneDrive talvez tenha uma integração ali. Eu nunca olhei, né, isso, mas até porque entendi. eu nunca usei Entendi. muito bem. Mas de repente seja, né, dá para pesquisar ali. Vamos ver. aqui, ó, eu quero mostrar uma coisa aqui Então, no ChatGPT. Pode falar. então é o seguinte, né? Eu já tentei fazer esse tipo de coisa com dados que são de pesquisa científica, né? O problema é que, de vez em quando, o ChatGPT ele alucina. Então, você pergunta, por exemplo, você diz assim para ele, divide isso aqui, esses 50 links, né? Porque daí a gente coloca link de paper, né? De artigo científico. E daí você diz assim, classifique eles conforme tais e tais coisas, né? Tais e tais critérios, faça um resumo e tal. Dá para montar um prompt usando o próprio ChatGPT, né? Para ele conseguir fazer esse tipo de coisa, porque a mão assim é muito complicado fazer um prompt desse. Mas o problema é que de vez em quando o ChatGPT ele alucina. Então ele bota o link para você dizendo assim, não, tal coisa tem tal artigo científico e ele não está. O único que na realidade faz isso corretamente, mas ele tem um limite de links, como é que é o nome da Perplexity? O Perplexity faz isso, ele consegue pegar realmente os links, mas você não consegue controlar dele só pegar aqueles links, ele vai na internet e pega outros links também. Então você consegue fazer daí você tem que pegar no chat GPT, dizer para ele, olha, você é um especialista em fazer prompts e tal, faça um prompt para o Deep Research do OpenAI ou para o próprio Perplexity, né? E daí ele vai montar um prompt lá que tem várias camadas nele. E daí, no início lá, você coloca todos os links, mas eu acho que ele é limitado a uns 60 links no máximo. E eu não sei como pegar esses teus arquivos aí e jogar ele para fazer um link, entendeu? Porque eu tenho que baixar para o meu computador e jogar eles. Eu não consigo fazer, eu não sei que talvez consiga botar dentro de um site, né, que a gente tem acesso livre para o próprio ChatGPT conseguir acessar ele, né? Porque senão Qual, ele tem qual, qual, problema para acessar. qual ferramenta da OpenAI você usa para research? Não, não, é o seguinte, ó, eu uso o ChatGPT, né, da OpenAI, para escrever o prompt para dentro do Perplexity. Uhum, sim. Entendeu? Então eu digo para ele assim, olha, escreva um prompt para o Deep Research da Perplexity fazendo Uhum. tais e tais coisas. Daí você vai detalhando, né? E ele monta esse prompt para mim, porque assim você conseguir escrever um prompt é quase impossível, cara.
Ele faz muitas camadas, assim, várias camadas, como é que é o nome? O prompt, né? Para ele Uhum. conseguir pesquisar direto, assim, porque você pode, por exemplo, eu faço muita coisa que é relacionada à pesquisa, né? Pesquisa acadêmica. E daí, às vezes, eu boto até para ele colocar de patentes. Então, ele vai lá e bota por tópico, bota assim para ele, bote 2 e 3 patentes por tópico, ou bote 2 e 3 papers por tópico, entendeu? Daí ele vai em vários sites e pega isso. Ou senão, eu Ah, boto o link para ele e ele faz a pesquisa em relação àqueles links que eu tenho. Mas daí você tem que dizer para o prompt, né, para o ChatGPT, para ele escrever o prompt para só pegar aqueles links, porque senão ele vai na internet e pega links outros que você não pegou, não queria, né, de caso. tem que deixar bem, Tem que bem deixar bem claro explícito ali, para né? ele, Explícito, né? bem claro para ele, porque daí ele reduz a possibilidade dele ir na internet e pesquisar. Ele vai Sim. ficar mais com aqueles prompts. Daí você pode colocar assim para ele: só use os artigos que estão naqueles links. Eu acho que vai ficar bacana a próxima aula. Vou pedir o seguinte, vou até anotar. Vocês puderem usar os prompts. Pode ser os prompts que vocês usam aí para usar research. Não sei se a melhor forma de mandar é ali no privado, no meu privado, pode mandar no privado, se quiserem compartilhar de alguma outra forma. Eu vou pegar esses prompts que vocês usam e vou usar no notebook LM, talvez se der tempo a gente usa no próprio ChatGPT. Pra gente usar na prática ali no notebook LM, vocês já podem ir usando, né? Já falei o nome da ferramenta, mas daí a ideia é usar os próprios prompts que vocês já usam em outras IAs, usar na do Google e a gente olhar os resultados, né? Então a gente vai, em vez de usar prompts mais básicos ali, quando eu for para a parte de escrever um prompt, alguma coisa, eu vou usar o que vocês mandam ali. Então, se quiserem compartilhar, Luiz, Klaus, enfim, quiserem mandar os prompts ali, mandem, daí eu vou usar eles como referência nas próximas aulas. Ali. Na próxima aula que a gente for fazer Ah, sobre o notebook. uma outra dica, né? Por exemplo, se você quer usar, porque tem muita coisa que é no YouTube, né? Que tem pessoas que essas research da vida, né? Então você consegue só com o Gemini mandar o link, assim, você manda o link do YouTube, né? Aquele que você consegue lá, e pede para ele fazer um resumo estendido, descritivo e detalhado daqueles tópicos. Daí ele vai fazer um super bom, cara, porque assim, às vezes tem coisa que é mais de hora, né, cara? Você não vai ficar lá olhando, né? Daí, em, sei lá, 5 minutos você consegue ler tudo, né? Eu vi que a limitação dele é quando o vídeo tem transcrição ou não, né? Mas o YouTube, de tempos em tempos, Não, ele mas coloca a transcrição em todos os vídeos, né? Daí aí que tá, mas só o Gemini consegue, porque Isso, os outros não conseguem pegar. isso, exato. O Gemini, Desculpa, a limitação do Gemini é que o vídeo do YouTube tem a transcrição, né? Se ele não tiver transcrição, ele não consegue. Mas, de modo geral, o YouTube, se o vídeo ainda não tem a transcrição, você volta lá depois de uns dias, a transcrição tá lá. O YouTube tem essa questão de fazer a transcrição de todos os vídeos que tá lá dentro, né? Do canal. Paulo ia falar, acho? eu uso um AI que ele faz a transcrição de qualquer vídeo, mas Uhum. é pago, né? Qual- Chama YouLearn.ai. Uhum. Aí ele já me dá, eu carrego o link do YouTube, aí ele já me faz um resumo, posso fazer pergunta para ele. É, é, eu gosto dele, eu uso muitas vezes ele. Eu não uso, né, faz pouco tempo que eu estou usando, mas eu estou gostando. Sim. Então, às vezes tem até vídeos em inglês no mercado financeiro falando, às vezes eu não estou com tempo, peço para resumir, eu só carrego, ele já resume, ele coloca no horário do vídeo que está sendo falado, é bem legal, bem legal. Olha que eu queria mostrar para vocês aqui na tela do chat GPT. Aqui, eles colocaram agora, ó. Em fontes, você pode colocar buscar na web, você pode desativar, mas pode colocar o Dropbox, né? Eu acho que a assinatura ali dos artigos está pelo Dropbox, né? Quem não tá, passa ali pro Dropbox. Mas aí você vem aqui e conecta seu Dropbox. Eu não sei se ele consegue.
Eu pensei agora, acesse a pasta, eu posso colocar a pasta certinha que ele acessa aqui, né? Mas ele vai varrer teu Dropbox privado ali, né? Mas eu acho que não procura tudo que tem lá dentro, tem que escolher, né? Eu não testei ainda, mas seria uma ideia. Tente acessar a pasta, ou verificar se ele olha a estrutura de pastas para olhar, né? Ou procure artigos PDFs dentro do seu Dropbox que tenha o assunto Brasil, né? Como é muito paper, talvez ele alucine, né? Talvez não seja uma boa solução, mas é uma tentativa a usar aqui, porque ele já está plugado. Então, isso que surgiu agora, isso aqui vai se aperfeiçoar, né? Pode colocar seu e-mail, seu Gmail, enfim. É algo bom aqui que está vindo, né? Está surgindo. Nossa, já passou 1 hora aqui, deixa eu... Você tem mais tempo? Eu vou passar um prompt simples aqui para vocês, né? Que eu uso bastante. O que eu uso bastante é esse que é o Pitaco, né? E olha, que é o Pitaco, aqui o P de papel, eu coloco atue como um analista financeiro de ações sênior com extrema experiência e excelentes insights, né? Bem específico, né? Cara, não adianta o cara ser sênior, ter bastante experiência e não tem insight, né? Tá, instrução. Crie um roteiro de estudos sobre como os analistas de empresas crie um roteiro de estudos sobre como, faltou um R aqui, analisar as empresas de commodities no Brasil. A tarefa. Complemente com exemplos práticos com linguagem executiva no melhor português que facilite a leitura e gere interesse do público investidor, né? E o contexto. Focar em gerar valor para o investidor, trazendo um contexto relevante, gerando valor e encantamento. Deixa eu rodar esse prompt aqui para vocês, né? Um segundinho, só para mostrar a diferença do que seria. Eu vou aqui até às 9, daí a gente encerra às 9, para fechar em uma hora e meia aí. Aqui, ó, eu coloquei para ele rodar. Aqui eu coloquei uma seguinte informação, né, que faltou. Peraí. Separar as instruções com tags ou hashtags, né, aqui, ó. Então eu fiz isso, né. Atue como analista financeiro de ações sênior e modelos para... Aqui eu até errei analisar isso aqui, faltou o R. Às vezes não precisa se preocupar tanto com, às vezes, colocar VC, alguma coisa, escrever, tipo, práticos, pode estar sem um acento. Isso aí não vai fazer tanta diferença, assim, né, no resultado final, né, às vezes passar alguma coisinha. Aí ele me deu o roteiro, ó, o roteiro de estudos de como analisar empresas de commodities. Eu achei bem legal o resultado aqui, até eu compartilhei ontem com o Eduardo, né? Ele fala, tem que entender o ciclo das commodities, né? Qual que é o conteúdo-chave, quais são os exercícios, né? Acompanhar o gráfico do preço do petróleo, minério de ferro nos últimos 10 anos, relacione com eventos macroeconômicos globais, analisar os custos e margens, né? Vale, cash cost do minério versus BHP, Rio Tinto, Suzano, custo da produção por tonelada de celulose versus produtores escandinavos, alavancagem operacional e financeira, né? Qualidade dos ativos e competitividade global, gestão e governança, cenário ESG, precificação e valuation, né? Ele aqui ele fez um resumo, né? O pilar e o que observar, né? Valuation, preço médio, monitoramento contínuo, olhar os drivers globais, China, o câmbio, gestão e governança, alocação de capital, transparência, qualidade dos riscos, prêmios de mercado, logística favorável, alavancagem financeira, a sustentabilidade em cenários adversos, né? Então, aqui ele já sugere, né? Se quiser, posso complementar. Então, você pode seguir os estudos, né? Uma lista das principais empresas listadas no setor, fontes de informações a seguir no dia a dia, né? Um mini exemplo de evaluation passo a passo. Então, você pode usar aqui o seu GPT para te ensinar a analisar as empresas de commodities. Vou compartilhar esse link aqui com vocês. Link. Eu vou passar aqui no chat, ó. Se quiserem copiar, eu me peço depois, né? Depois vocês podem ler com calma, né? Então, essa técnica que eu gosto de usar, né? O pitaco. Papel, instrução, tarefa e contexto, né? Com o tempo, vocês vão colocando isso no dia a dia, né? Na prática, né? Mas é bom sempre voltar, né? Fazer, sei lá, fazer um caderno de colas de prompts, né? Quando você quiser montar um prompt do zero e alguns prompts prontos, né?
eu achei interessante essa divisão, né? Você sempre fechar, dividir com as hashtags, que isso ajuda a IA a raciocinar ali, né? Outra técnica aqui é a atribuição do personagem. Vou fazer essa daqui, ó. No chat. Explique um IPO. Ele vai mostrar aqui, ó. Vamos explicar de forma simples, né? Por que a empresa faz IPO, como funciona, quais são as etapas, o exemplo prático. Agora eu vou colocar. Vou fechar aqui a apresentação, só um segundo. Mais fácil eu copio. Vou colocar da seguinte forma. Assuma o papel de um professor do ensino fundamental, você está lecionando para a criança de 6 anos, explique como o IPO funciona. Né? É um desafio, explicar para uma criança de 6 anos como que funciona o IPO, né? Olha lá. Oi, turma, hoje vamos aprender uma coisa muito legal do mundo das empresas, né? Para a maioria das pessoas, a gente vai ter que explicar dessa forma aqui, né? Para quem está começando, né? Para quem quer entender, né? Imagine que João tem uma fábrica de brinquedos, ele faz carrinhos, bonecas e jogos. Mas João quer crescer e fazer muitos mais brinquedos. E precisa de dinheiro. Qual que é a ideia? É dividir a fábrica em pedacinhos chamados ações. E cada pessoa pode comprar um pedacinho da fábrica, né? Isso se chama IPO, né? Vender os pedacinhos da fábrica, né? Daí ele pode falar, é onde que ele vende? Lá na feira das empresas, um lugar que a gente chama de bolsa de valores, onde negocia pedacinhos das empresas, né? Quem comprar ajuda o João a crescer. Então ele fala dessa forma, né? E aqui o ChatGPT pensa, quer que eu faça um desenho, uma historinha. Então aqui você coloca o papel, né? Que o ChatGPT está assumindo, né? Então é bem relevante colocar o papel, né? E tem um outro exemplo bacana, explique como que funciona o Sol, né? Isso não é algo puxando física, né? Pesado ali, explicando como que o Sol funciona, ou como que funciona o buraco negro. Depois você colocar a mesma frase, né? Assuma o papel de um professor do ensino fundamental e explique. Né? Uma criança de 6 anos. Zero shoot prompting, né? Que você pede para o modelo realizar uma tarefa pela qual ele não foi treinado. Então você pode pegar ali uma notícia, né? Classifica a notícia em negativo, neutro, positivo. O ChatGPT não foi treinado para fazer isso com tudo no geral. Né? Você coloca lá, eu peguei uma notícia de ontem, né? O governador da Califórnia está tentando impedir que Trump use a Guarda Nacional para reprimir atos terroristas. Eu peço para o ChatGPT analisar se em neutro, negativo ou positivo. Colocar, negativo. Se colocar ali, a aula foi ok. O ChatGPT vai responder, foi neutro. E o shot prompt, né? Peça para o modelo realizar uma tarefa pela qual ainda não foi treinado. Né? Essa daqui eu fiz. Fazer aqui, ó. Escolha. Escolha 5 ações para eu investir. Vou pegar um chat novo para não contaminar ali com o que é feito anterior. Escolha 5 ações para eu investir na S&P 500. Aqui no Brasil eu gosto de BTG, Oncoclínicas, Localiza, Multilaser e Açaí. Exemplo aleatório. Né? ChatGPT, aí ele vai pesquisar na web, né? Ele vai me sugerir ações e vai me dizer o porquê que ele está me sugerindo. Ele já até eu fiz um resumo, né? Ele não me deu uma resposta bem. A forma que. Vou pegar outro prompt, vou usar outro modelo aqui, só um segundo. Vou colocar o A3 aqui. Vou dar com o A3. Vou colocar um chat novo aqui e colocar o 4.5. Não demorar tanto. Travando, acho que tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo.
Aí vai buscar na internet também, isso aqui. Ele só repetiu. Eu tinha feito de uma outra resposta, de uma outra forma. Eu tinha feito de uma ontem, essa daqui, gerou uma. Aqui, ó. Com essas ações que encaixam na carteira, né? BTG, né? O par nos Estados Unidos. Ele fez um DEPARA, né? BTG. Goldman Sachs, clínicas, o NH, né? Defesa, mais crescimento secular em saúde, localiza. Vamos para mobilidade, né? Então ele tenta fazer uma analogia, né? De multilaser para Apple é fogo, né? De cache e inovação contínua, né? Açaí para Coast, né? Então dá para você fazer, você dá um exemplo do que você gosta, você coloca algumas informações, né? Few shot prompting, né? Você não treina, o modelo não é treinado para fazer isso, mas você faz dessa forma ali, né? Outra coisa que eu coloquei falar exemplos de animais, né? Tipo, eu tinha pegado coloquei assim, para ficar mais lúdico, né? Eu tenho 4 gatos, né? Nome Petróleo, Wolf, Ágata e Dólar. É o nome dos gatos mesmo aqui. E tenho um novo gato. Qual o nome sugere? Sugere. Liste 10. Tá, então seria aqui mais você coloca alguma. Vários tiros, né? De várias informações do que você gosta, o que seria, ele pede para ele fazer uma analogia, né? Ele dá a ideia, a Tesla, Euro, Einstein, Nimbus, Orwell, Bitcoin, Kafka, Turing. Daí ele dá umas sugestões, né? Daí vamos passar. Vou passar aqui para. Eu vou deixar para fechar essa parte de engenharia de prompting na próxima aula. Então eu vou revisar aqui esses prompts, né? Vou passar para vocês até aqui. E aqui ele fecha, né? Falando aqui, dando alguns exemplos, né? Resumo esse relatório em 5 bullets: análise de risco, liste os principais riscos, extração de dados, falando sobre técnicas avançadas, como que a gente pode melhorar isso, né? E aqui que era a parte de a gente ir para os PDFs na Research, né? Que a gente pode voltar na próxima aula, né? O ChatGPT, o Notebook, Cloud, Copilot, né? Falando um pouquinho de cada um deles. E falando das limitações e cuidados, né? Que a gente já tinha falado, né? A imagem, tabelas, ele erra, a alucinação, contexto limitado, né? Relatórios muito extensos podem exceder os limites de contexto da IA, né? Ele fala até para dividir documentos em seções menores, né? Que às vezes a IA não pode não pegar toda a informação, né? Ela vai começar a delirar ali, né? Aqui era só é, mais um pouquinho dos cuidados que nós temos que ter, a gente pode voltar a isso na próxima aula. E aqui as conclusões e os próximos passos, né? Eu vou pular esse slide também, só para que a gente pode fazer, né? A gente praticar, a gente pode desenvolver uma biblioteca pessoal de prompt, né? Eu vou pedir para vocês compartilharem os prompts, né? Que eu quero usar na próxima aula, na prática de alguns. As ferramentas, né? O ChatGPT, o Cloud, o Notebook LM, se quiserem já começar dando uma utilizada. E aqui é só para falar sobre a agenda, né? O que a gente vem que nós temos aí na próxima semana. Não vai falar sobre IA na próxima semana, a gente vai falar aí sobre dinâmica de juros. Com o Eduardo, até se o Eduardo quiser falar em 30 segundos o que ele vai falar na próxima aula, ele fica à vontade. Né? É aqui que eu trouxe ali os conteúdos que o Eduardo vai trazer, né? Falando da formação da taxa de juros. Pode falar, Eduardo. Isso aí. Basicamente, né, é para entender como é que funciona, né, a precificação, para montar uma curva, para, inclusive, em futuros estudos, né, mais adiante, quem tem interesse nesse mercado, entender quando que está muito fora de determinado vértice, de repente fazer uma operação de inclinação de curva, né, e que daí seria aquela parte de mais do FRA, né, o FRA tu pode usar para calcular cupom, enfim, probabilidade de Selic, né, se vai aumentar, quando que vai aumentar a Selic,
vai cair a Selic, né? Quando é que o mercado está prevendo que vai ter um corte, enfim, essa coisa toda, né? É um assunto que a gente começa puxando, né, como se calcula, né, a taxa de juros, né, para o período que tu quer, e daí a gente termina chegando numa interpolação para tu entender, por exemplo, eu não sei qual é a taxa de juros para fevereiro de 2027, porque não tem um contrato específico para isso, né? Então, daí tu consegue calcular ali, fazer uma interpolação. Então, é bem interessante o assunto, parece complexo, mas quando a gente entra numa lógica, né, a gente entende de forma bastante fácil, né? A matemática que é bastante extensa, bastante complexa, mas a lógica é bastante simples de entender. Então, seria mais ou menos isso. Uma aula que eu acho que vai ser bem bacana aí para quem quer entrar no mercado de juros. Beleza. E aqui no dia 30 vocês vão pular uma semana de, de folga entre as lives, né? A gente fez 3 semanas seguidas, daí no dia 30 ele vai para aula prática, né? A gente vai falar, tá falando de Prompt Engineer, a gente vai focar só no notebook LM, né? Para mostrar ali todos os recursos que tem, né? Que a gente pode ver numa primeira olhada, você já consegue usar, e outras coisas a mais ali que você pode aprofundar, né? Da questão ali do notebook LM, que eu acho que é uma ferramenta muito boa aí para a gente usar para research, né? Adiantando, a versão gratuita dá para colocar 50 PDFs, então já é um ganho aí, né? Comparado ao ChatGPT. Eu quero perguntar se o pessoal ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta. Cara, eu gostei bastante desse bate-papo aí. Agradecer a contribuição do Klaus, do Luiz, do Eduardo, todos aí que comentaram como estão fazendo a análise de research. A aula de hoje era um pouco mais inicial ali do prompt. A gente não chegou a falar na parte mais, digamos, nível médio, nível avançado de prompt, que nem a gente precisa utilizar na análise de research, mas era passar ali uns fundamentos ali, tipo, como usar o Pitaco, né? Definir atores, trazer ideias, às vezes, que a gente não está enxergando no uso da IA, ou que nem ali na questão de quais perguntas eu poderia fazer sobre esse PDF, né, para enxergar. E para a cabeça começar, é um brainstorm mesmo, para trazer coisas para a gente saber utilizar melhor a IA, né? Então era basicamente isso. Quero agradecer aí a participação de todos aí. Quero fazer uma hora de Deixa eu perguntar uma coisa, Alex. Você falou que dá para usar, dá para linkar o ChatGPT com o Dropbox, cara, é isso? Sim. Eu ia perguntar a mesma coisa. Aqui, ó. Porque eu acabei abrindo o meu ChatGPT aqui, eu vi que dá para linkar com o OneDrive, né? Então, acho que Com o resolvi OneDrive, com o Google Drive também dá, mas também. O esse eu não meu vi. aparece aqui, eu não sei, ó. Eu estou usando a versão. Clica no mais ali, Alex. Mais, ó. Não é ferramentas. Buscar na web. Não é buscar. Greta Thunberg. Executar investigação aqui, ó. As fontes, ó. Ah, tá. Bota conectar mais ali, aparece o. É que eu tô usando esse aqui, a versão no computador, né? Daí você pode. Tá. Eu não sei, no computador, eu não tava conseguindo. Quando ele pede, ele joga pro site aqui, né? Eu não tava conseguindo logar, eu logava no site e não replicava. Daí o que eu fiz? Eu fui lá abrindo o Chrome, tentei fazer a conexão pelo Chrome, daí eu consegui arrumar, né? Eu consegui conectar mais coisas, né? Eu não conseguia incluir, né? Tá. Aqui eu tô usando a versão Plus, né? Mas aqui você coloca uma parte de configuração importante, né? Referenciar memórias salvas, né? Referenciar histórico dos chats, né? Para ele inteirar pelo que você usa, né? Cadê a parte de entrada segura, geral, arquivos? Enfim, aqui não está aparecendo, né? Mas tem um campo ali que você pode entrar ali e tem os conectores, né? O que você conecta aqui, o que você não conecta, né? E tem uma questão de segurança, né? Tem uma questão aqui que acho que está na versão online, que não apareceu. Aqui, ó, sempre mostrar o código. Não.
E tem uma outra aqui, uma outra questão que é o seguinte: usar as suas informações para melhorar o ambiente, melhorar o chat GPT, digamos assim. Tem com outras palavras, mas a ideia é essa, né? Eu tirei, né? Não quero que meus dados fiquem subindo. A lógica tem segurança e tudo mais, ele não pega os dados específicos, mas daí dá para você tirar, né? Eu acho que é no online aqui, nessa versão que não apareceu. O meu GPT online aqui, claro, é o simples, né, o gratuito. Quando eu clico no mais, daí aparece assim, adicionar fotos e arquivos, né, direto do computador, ele vai abrir ali a pastinha, ou adicionar de aplicativos, né, daí eu posso escolher aqui Microsoft OneDrive. É que eu abro os arquivos pelo OneDrive, eu acho que a galera tá abrindo pelo Dropbox, né, Sim. Então acho que daí daria para fazer essa interação e puxar com mais facilidade, né, os relatórios. É aqui, executar investigação, ferramentas, executar investigação, ele abre essa lupa aqui, daí que você coloca a fonte, né? Isso, é que o meu é diferente, aqui no online é Assim. diferente, né? Ele é Pode só ter clicar no mais ali, daí... já aparece. Não entendi. Seria como conectar mais ali de baixo, né? Beleza. Daí ele abre a opção do OneDrive. Fechou? Tem mais alguma dúvida, alguma questão aí para a aula de hoje? Daí eu vou encerrar aqui a gravação. Quero agradecer. Pessoal, vou fazer, antes que eu me esqueça, eu vou tirar a apresentação. Vou pedir para tirarem um print aí da aula. Vou colocar aqui também sei lá, vou colocar tirar um print aqui. Vou até mandar um print aqui. Quiserem tirar uma foto aí do monitor, publicar, eu vou pedir para colocar lá no Instagram ou no LinkedIn, que isso ajuda demais aí a essa interação aí. Tipo, abre a visibilidade do canal, aparecem novas propostas aí, até de pessoas querendo vir divulgar algum conteúdo aqui com vocês, né? Então, deixa eu colocar o print. Estou aqui no chat. Não, aqui não foi. Aí. Ou até se quiserem abrir a câmera para aparecerem. Copiar aqui, vou dar um. Meu computador tá todo bugado. Não consigo. Mas eu salvei aqui, daí eu coloco no chat. Vou colocar uma outra aqui aparecendo a apresentação. Essa daí acho que é mais fácil vocês tirarem um print aí. Quem quiser tirar um print e compartilhar, eu agradeço bastante aí. Daí me manda lá o LinkedIn, lá o que eu compartilho também. É isso aí. Fechou, pessoal. Obrigadão.